Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Thiago Rodrigues, sou neurocirurgião e hoje eu vou falar um pouco sobre os benzodiazepínicos e a relação deles com a demência. Então, o que são benzodiazepínicos? É o Rivotril, que é o clonazepam, o Valium, que é o diazepam, e o Frontal, que é o alprazolam. São medicações muito comuns aqui no Brasil, né? E o que eles fazem? São sedativos. São medicações que diminuem a atividade cerebral e também um pouco da atividade muscular. Então, o principal uso disso é para reduzir a ansiedade, para crises convulsivas, para epilepsia propriamente dita, né? Para dormir, então para distúrbios do sono também são usados, e para câimbras, né? Para espasmos, na verdade, né? Então, basicamente para isso. Então, é muito comum as pessoas terem ansiedade, terem distúrbio de sono, então são medicações assim muito utilizadas, né? Não vou dizer que é uma epidemia, mas é quase uma epidemia. São medicações muito utilizadas por muitas pessoas por muito tempo, né? E são medicações que, quando são tomadas, elas basicamente agem no equilíbrio de neurotransmissores cerebrais, né? Então elas são agonistas do receptor de GABA. Então elas fazem a função do GABA, basicamente, elas potencializam a função do GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório, e aí dessa forma há a inibição da atividade cerebral, né? Nem tudo são flores, então existem muitos problemas que advêm desse uso crônico. Quais são os principais? Primeiro, a tolerância. Então, a medicação, por exemplo, o Frontal, o Rivotril, eles passam a não ter o mesmo efeito que eles tinham previamente. Ou seja, o organismo vai se adaptando a essas medicações, né? Então, a medicação já não... A pessoa que tomava um comprimido de Rivotril para dormir, já não... Com um comprimido ela não consegue dormir mais, ela precisa de 1,5. E assim vai, a coisa vai só piorando progressivamente, né? Um outro efeito também que tem se por acaso a pessoa que toma uma dose moderada a grande de benzodiazepínico, por algum motivo ela precisa parar subitamente, esqueceu o remédio, foi viajar, não conseguiu comprar o remédio, ela começa a ter uma crise de abstinência. E é uma crise que pode ser, assim, bem grave, né? Então, quais são os principais sintomas de uma crise de abstinência? Ansiedade, uma confusão mental, né? Quando é mais grave, pode inclusive ter convulsões, câimbras, febre. Então pode ter bastante problema se for suspendido a abstinência. A pessoa toma uma dose alta e depois, por algum motivo, ela precisa parar de tomar, tá bom? Ou ela para de tomar por algum motivo. E aí a gente chega na pergunta inicial do vídeo. Os benzodiazepínicos causam demência? O que é demência? Demência é um estado irreversível, um estado duradouro, né, de comprometimento cognitivo, basicamente. Então, perda de memória, dificuldade de executar funções, né, isso é demência, tá? Dificuldade de linguagem também pode compor o quadro. Na literatura, existem vários estudos que mostram que pode ter uma relação do uso crônico de benzodiazepínicos com demência. Não tem uma evidência clara ainda, porque tem muitas variáveis, né, que podem estar influenciando nessa associação, tá? Mas o que é muito claro é que durante o uso de benzodiazepínicos, não é só o efeito da medicação em si, não é só o efeito sedativo em si que depois passa, por exemplo, se for um benzodiazepínico de curta duração para dormir. Com o uso crônico vai havendo adaptações cerebrais diferentes dos neurotransmissores, né? Adaptações da micróglia, que são pequenas células e estruturas que juntam os neurônios, participam das sinapses, participam da limpeza cerebral, entre aspas, né? Então essas micróglias vão se adaptando e vai havendo um desarranjo cerebral com o uso prolongado dos benzodiazepínicos. Esse desarranjo ele gera alterações que o paciente se sente cansado, o paciente que tem 20, 30 anos, ele acha que a memória já não está mais tão boa, que a inteligência dele não está mais tão aguçada como era antigamente, e isso não é uma coisa normal. Geralmente essas queixas elas começam com 50, 60 anos, então essa é uma queixa muito comum, o paciente não é mais tão rápido quanto ele era antigamente, não tem aquele raciocínio rápido. Também começa a ter o uso crônico, né? Pode gerar assim, pequenas alterações de memória, mas não grosseiras. Esquece onde colocou a chave, não consegue se organizar de forma adequada, né? Ele tem essa memória executiva, essa memória de trabalho do paciente acaba sendo comprometida. Isso acontece, isso com certeza acontece, isso aí não tem nenhuma discussão. O que a gente está discutindo é se, uma vez retirados os benzodiazepínicos, se o paciente melhoraria ou não, tá? Só que agora o paciente fica tomando benzodiazepínicos por 10, 20 anos, ele comprometeu assim grande parte da vida produtiva dele. Ele poderia ter tido um outro resultado cognitivo, digamos assim, tá? Então é de bom tom que se diminua a dose ou se retire os benzodiazepínicos
nos casos que não são estritamente indicados, tá? E para suspender um benzodiazepínico, como é que faz? Tem que ser muito lento, né? A redução tem que ser muito gradual. Isso pode demorar meses para você conseguir tirar uma pessoa do uso crônico de benzodiazepínicos. Por exemplo, aquela senhora, vou colocar o exemplo mais comum, aquela senhora que toma o Rivotril à noite para dormir, ela tá ali tomando 4 miligramas, por exemplo, 2 comprimidos de 2 miligramas, que é uma dose bem alta. Você não pode suspender de uma vez. Você passa para 1 comprimido e meio por 2, 3 meses, depois você passa para 1 comprimido por mais 2 meses, depois para meio comprimido por mais 2, 3 meses, depois você retira. Senão essa paciente ela vai ter uma crise de abstinência grave. Não é só não vai conseguir dormir, ela vai ficar ansiosa, vai ficar agitada, ela corre o risco de ter uma crise convulsiva. Então tem todos esses efeitos colaterais, tá? Então o ideal sempre é só usar uma medicação com esse potencial de gravidade mediante uma indicação médica clara, com prescrição médica para um tratamento específico, e nunca fazer uso de sedativos com fins ocasionais, tá? O principal exemplo de abuso de benzodiazepínicos é para dormir. Então a pessoa ela não tem dificuldade de fazer as coisas que devem ser feitas antes de tomar a medicação. Quais são as coisas que devem ser feitas? A higiene do sono. Então, antes de dormir, ficar algumas horas sem usar aparelhos eletrônicos. Tomar cuidado com as refeições durante a noite. Não tomar café depois do meio-dia. Anotar as atividades que ela vai fazer no dia seguinte, para não ficar pensando nisso durante a noite. Então, são algumas atividades assim que devem ser feitas para tratar o distúrbio do sono e não usar uma medicação de forma inicial, tá bom? Mas isso acho que é assunto para outro vídeo. Então, resumindo, os benzodiazepínicos eles podem causar um comprometimento de memória e de cognição importantes por algum tempo, que compromete a vida do paciente. Se esses efeitos são totalmente irreversíveis, a gente não tem uma resposta clara ainda. Mas como o uso dos benzodiazepínicos se dá por anos e anos, esse comprometimento ocorre por anos e anos. Então prejudica muito a vida dos pacientes, tá? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.